obrigado pelo esforço. Eu sei o quanto a senhora gostaria de estar aqui nesse momento, mas, infelizmente, devido à situação aí que o país atravessa, a gente sabe que isso não foi possível. Então, eu gostaria que a senhora começasse nos explicando exatamente por que a senhora não veio. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a lembrança do meu nome para estar presente neste evento com um tema de conhecimento tão importante e me desculpar pela impossibilidade de estar fisicamente aí hoje, pela circunstância de haver dificuldades, tanto da minha ausência por um longo período do Supremo Tribunal Federal, pelas sucessivas demandas que aqui chegam, e também pela impossibilidade de ter segurança, tanto de sair hoje no voo, no horário marcado, quanto de retornar também no horário que me propiciasse condições de estar imediatamente na sequência, presente, de volta ao tribunal. Agradeço a compreensão de todos e, como disse, é com muita honra que estou neste evento me propondo a, tanto quanto possível, responder às perguntas e participar deste evento que, como disse, tem um tema fundamentalíssimo para o nosso país e para o mundo todo. Ministra, aproveitando o gancho, como é que a senhora tem acompanhado, como é que a senhora tem visto esses últimos episódios que ocorreram no Brasil nesses últimos 7 dias? Com preocupação, como é próprio de todo brasileiro, muito mais de uma servidora pública que tem entre as suas atribuições responsabilidades que passam exatamente pela garantia do respeito à ordem pública, ao direito vigente, e com isso situações como essa acabam gerando uma preocupação ou uma atenção especial, mas também com muita confiança que as coisas se resolvam para que o cidadão brasileiro volte a ter a normalidade tanto da sua vida quanto de todas as instituições. Ministra, a senhora acha que faltou governo, faltou alguma ação que pudesse ter impedido que a gente chegasse nesse estágio que se chegou? Eu não saberia dizer pela singela circunstância de que as atribuições do Poder Judiciário, como plenamente conhecido, são muito restritas aos processos e às demandas. O Poder Judiciário age quando convocado e, neste caso, atribuições como essas relativas a negociações com partes, ainda na esfera administrativa, são próprias dos poderes executivo e em alguma parte do poder legislativo. Então, não saberia dizer quando começaram as demandas ou como isso se desenvolveu, pelo menos de uma forma tão objetiva e atualizada que eu pudesse, de maneira responsável, atender a sua questão. Mas eu tenho certeza que agora há um esforço de toda a sociedade brasileira e também das instituições de resolver chegarmos a contento à finalização deste momento mais crítico que se instalou para toda a sociedade. Ministra, vamos entrar então no nosso tema. Eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: a Constituição de 88 estabeleceu que a educação é um direito de todos, né, e um dever do Estado e da família. Esse preceito, ele é seguido, ele é cumprido como deveria? Ele tem sido seguido de maneira cada vez mais progressiva. Quando a Constituição foi promulgada, Policarpo, sabíamos que, em primeiro lugar, educação é o grande problema, o grande desafio, mas também a grande possibilidade brasileira. A educação é a forma pela qual nós adquirimos conhecimento e é pelo conhecimento que nós temos a libertação para o exercício da liberdade. E são conceitos diferentes. A liberdade faz com que nós possamos exercer as nossas potencialidades sem nenhum percalço. A libertação pelo conhecimento é uma aquisição cada vez maior de mais espaços de liberdade. E a educação, portanto, é a forma pela qual nós nos libertamos dos nossos limites e nos entregamos cada vez mais a uma expansão da nossa humanidade, das nossas vocações, aquilo que nós podemos fazer.
O preceito constitucional é necessário e, como se tem no artigo 205, que é citado por você na parte inicial, diz: com a colaboração de todos para que se tenha a formação da cidadania. O que se quer é que a educação seja o sustentáculo de uma cidadania cada vez mais participante, cada vez mais ativa e mais livre. Você é livre para ter capacidade crítica, para poder fazer com que todas as informações que te cheguem sejam, após a sua análise livre, poder formar o seu conhecimento e a sua cultura. Ministra, até que ponto... Há ainda muito a fazer. Ok. Até que ponto o sistema judicial pode ajudar a melhorar os problemas da educação? Nós temos atuado, como eu disse inicialmente, sempre mediante provocação, porque o Poder Judiciário não age, nós dizemos de ofício, ou seja, não age sem que seja provocado, mas o Poder Judiciário hoje atua no sentido de garantir educação para todos, expandir cada vez mais pela análise das políticas públicas constitucionais ou não, como são questionadas, para que a educação seja assegurada a todos de maneira eficiente e universal. Então, nós temos, por exemplo, julgamentos, mesmo aqui no Supremo Tribunal Federal, como ocorreu a semana passada, em que discutíamos se a garantia do ensino fundamental a partir dos 6 anos em escolas públicas deve ser aceita quando a pessoa já tenha 6 anos até 1º de março, que é o que está determinado hoje, ou se a pessoa, ao fazer 6 anos, por exemplo, no mês de junho, teria também garantido essa matrícula no início do ano, de tal maneira que nós possamos, então, saber o que o Estado tem de garantir como política pública, tanto na pré-escola, quanto a partir da escola no ensino, para o ensino fundamental. Há uma expansão permanente e uma atuação permanente do Poder Judiciário para garantir vagas, quando alguém procura e não encontra a vaga para o seu filho. Há uma permanente atuação no sentido de garantir aos professores, desde o piso nacional de salário, que foi garantido pelo Supremo, para que ele tenha condições de se aperfeiçoar, de aprender a aprender permanentemente, de ter condições de ser um bom professor. Portanto, atua tanto na garantia da escola, quanto na garantia das condições dos docentes. E, neste sentido, o Poder Judiciário, nesses 30 anos quase de vigência da Constituição, tem atuado permanentemente e cada vez é mais acionado. Ministra, a senhora falou e destacou muito aí a palavra conhecimento. O brasileiro conhece as leis? Policarpo, essa é uma grande mudança nesses 30 anos de vigência da Constituição. O brasileiro aprendeu que tem direitos, aprendeu que tem cidadania e que sem o conhecimento, a sua cidadania não é plena, não poderá ser plena, que a sua liberdade não poderá ser exercida plenamente. Se ele não conhece com detalhe a lei, a circunstância de ele saber de ter direitos mudou o quadro da sociedade brasileira. Não se reivindica direito que não se conhece. E hoje, os brasileiros sabem que têm direito à educação por determinação constitucional, que este é o direito fundamental e que pode e deve mudar o Brasil no sentido de uma transformação para o amadurecimento da democracia e para o amadurecimento social de um compromisso e de responsabilidade de uns com os outros. Esta Constituição brasileira é a primeira que expressamente fala em solidariedade como princípio constitucional. E esta solidariedade como princípio constitucional faz com que a educação tenha sido erigida a um patamar muito mais elevado. Somos todos responsáveis pela educação de todos. Na avaliação da senhora, a TV Justiça ajuda a educar esse brasileiro de alguma forma?
ajudará mais na medida em que a gente for capaz de conversar melhor com o povo, com o cidadão. Nós, do Poder Judiciário, temos um defeito ainda de um juridiquês, estou colocando a palavra entre aspas, que é uma linguagem ainda muito rebuscada, o que faz com que não haja uma compreensão plena do que se tem no julgamento, na proclamação daquilo que foi julgado. Isto nós estamos aprendendo cada vez mais, porque o direito tem uma técnica própria, tem uma linguagem própria. A aproximação do judiciário, que a TV Justiça propicia, com o cidadão, determina para nós, juízes, também uma mudança de comportamentos no sentido de explicitar nossas ideias de maneira mais clara. Afinal, o julgamento é feito para aquele que demanda e não para o juiz. Ministra, a grande maioria dos estudantes de direitos formados aí nas faculdades e universidades de todo o país acabam reprovados no exame de ordem. As faculdades de direitos estão preparando os alunos para os desafios que se apresentam no mundo de hoje? Acho que há muito a fazer nesse campo, Policarpo, verdadeiramente. Mas o problema, talvez, comece já no segundo grau, sobre o qual nós precisamos de pensar. A formação é precária, a leitura é muito menor do que a gente queria, a possibilidade de ter conhecimentos no sentido mais vasto de literatura, enfim, da cultura, faz com que nós tenhamos estudantes que chegam às faculdades de direito com menor capacidade de fazer com que o direito, que é uma técnica que se exerce pela palavra, possa ser perfeitamente compreendido e, inclusive, acolhido pelos estudantes de direito ao ingressarem no trabalho, na área de trabalho. E, portanto, nos exames de ordem dos advogados, o nível de reprovação acaba sendo alto. Eu acho que isto tudo é um processo de aperfeiçoamento e de acomodação. Mas forma-se também um grandíssimo número de estudantes de direito e em alguns realmente em situação mais deficiente do que o exigido para a prática da advocacia. Alguma receita para inverter ou para melhorar esse tipo de situação? Receita não tenho, mas acho que as faculdades de direito cada vez mais precisam de mudar para incluir nos seus currículos matérias muito mais atualizadas e, principalmente, formas de ser atualizada também a resposta às novas demandas da sociedade. O direito não pode ficar aquém do que a sociedade pede ao advogado, ao promotor, ao juiz. E muitas vezes fica. Por exemplo, nós somos formados ainda nas faculdades de direito para litigar. E hoje o caminho para nós não termos um poder judiciário abarrotado de processos é conciliar e ensinar a conciliar, ensinar a mediar, ensinar a arbitrar, para fazer com que todo mundo não tenha que ir ao judiciário toda vez que acha que um dos seus direitos foi lesado, é um dos desafios dessa nova fase, eu diria, de resolver os conflitos na sociedade. Ministra, os ministros do Supremo, os 11 ministros do Supremo, lidam diariamente com questões de áreas de conhecimento as mais variadas possíveis. Como é que decide um ministro do Supremo? Eu acho que cada um tem o seu estilo, sua forma de decidir. Mas o que se tem em comum é o estudo do processo, como você acaba de atentar, e é fato, são as mais variadas formas. Hoje o conhecimento às vezes é muito específico. Nesses últimos 2 dias, domingo e segunda, eu lidei, por exemplo, com a questão de hidrelétrica, em que eu precisei de ouvir engenheiros, que eu precisei de, então, ouvir um conhecimento especializado para saber o ponto específico da demanda e aí saber aplicar o direito. Então, a multiplicidade de temas que chega ao Supremo Tribunal Federal, de um caso como a interrupção de gravidez por anencefalia, até
importação de pneus usados e as consequências disso para a saúde, até um caso como este que eu estou decidindo, que se refere a uma questão de hidrelétrica, demanda conhecimento especializado. Por isso, nós nos valemos hoje até mesmo de audiências públicas com especialistas da sociedade que nós convidamos para ouvi-los e, a partir daí, saber como melhor aplicar o direito. Ministra, em entrevista recente que a senhora deu à Folha de São Paulo, a senhora disse que enfrentou grupos de pressão, sem ceder. Que grupos foram esses, ministra? Manifestações de pessoas que tinham entendimento em, digamos, polos opostos sobre determinadas matérias e cada um, claro, querendo que aquilo fosse decidido com o tempo, não do direito, mas com o tempo, às vezes, da sociedade, o tempo da política, que é diferente do tempo do direito. E aí é preciso que a gente mantenha a serenidade para decidir de acordo com o direito e sem perder nunca a orientação e a segurança de que eu sou uma juíza, eu aplico o que está no direito posto no Brasil à observância de todos. A senhora enfrentou alguma pressão para colocar novamente sob análise do Supremo a prisão em segunda instância? Houve muito interesse em que isso acontecesse. E, claro, as manifestações às vezes são mais assertivas, mas eu considero tudo isso como um exercício legítimo de que alguém que tem um interesse se manifesta. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro pensa, neste caso, quanto ao tempo e quanto à urgência ou não. Eu tenho que me preocupar e tenho que decidir de acordo com o que é a urgência que o direito determina. Então, há critérios objetivos para a gente não ceder a nenhum tipo de manifestação. Quando a senhora cita essas pressões, eu imagino que sejam todas elas pressões legítimas. Pressões legítimas, claro. Quando um advogado pede preferência num julgamento, às vezes ele até ajuda, porque digamos que há uma urgência e no número enorme de processos que nós temos, Policarpo, há de se convir que quando o advogado comparece e pede uma preferência, ele pede atentando o juiz a que aquele caso terá uma consequência mais urgente, mais imediata. Lembrava você as questões referentes à educação. Quando uma pessoa entra dizendo a matrícula vai terminar e se meu filho não for matriculado de imediato, ele perde este ano, esse processo tem uma urgência. Quando ele pede um cuidado com a saúde, isto tem uma urgência, uma prioridade muito maior do que outro que pode esperar uma semana ou um mês. Então, é legítima essa pressão, que eu chamo de pressão no sentido de uma manifestação para atentar para um caso que aquela parte considera que deva ter uma prioridade. Ministra, Lava Jato, na parte paranaense, já julgou e condenou mais de uma centena de envolvidos. O STF está concluindo essa semana, provavelmente concluindo essa semana, o primeiro caso, o primeiro processo. Isso não é frustrante para quem defende a efetividade da justiça? Isso tem dois lados para se ver essa circunstância e é preciso contextualizar, Policarpo. Em primeiro lugar, o julgamento no Supremo tem um quadro no qual o relator, o ministro relator e o ministro revisor não cuidam apenas de um caso. Cada ministro tem, em média, no gabinete, estou falando em média, de 3 a 4 mil processos. E, como eu disse, quando chega um pedido de alguém dizendo que precisa de uma liminar ou de um cuidado sobre um processo que lida com a saúde, isto é sempre priorizado. E o ministro é um só para lidar com esses 3 ou 4 mil casos, nos quais são muitas as urgências. Segundo, a instrução feita num processo aqui demanda também este cuidado e este tempo do ministro, que cuida não apenas deste, mas de todos os outros casos. E terceiro, o julgamento de primeira instância será objeto de, provavelmente, um recurso na segunda instância e depois nunca para aí, vem outros processos para o Superior Tribunal e para o Supremo.
Quando o Supremo julga, este julgamento é único, definitivo e final. Então, também, o tempo depois de finalização acaba sendo mais rápido no Supremo do que aquele julgamento de primeira instância. Mas a gente quer, cada vez mais, claro, que haja rapidez. A Constituição fala em razoável duração do processo. Nós queremos ter um momento em que todos os órgãos do Poder Judiciário, incluído aí o Supremo Tribunal Federal, julgue em tempo razoável, porque não há frustração nem para o juiz e muito menos para o cidadão que está a aguardar este julgamento, como um cidadão interessado no resultado ou como a própria parte. Ministra, a Lava Jato investiga 2 ex-presidentes, Collor e Dilma, um presidente, o atual Michel Temer, e já condenou um outro à prisão, Lula. Sob o ponto de vista jurídico, que lição a sociedade tira dessa situação? Acho que a sociedade eu não saberia te responder, não posso falar em nome dela. Mas, juridicamente, o que fica é que o Brasil mudou em termos de melhoria, no sentido de que todos nós, cidadãos, servidores públicos, poderemos e seremos julgados pelos nossos atos. Seremos processados, se for o caso, e que o devido processo legal aplica-se igualmente a todos os cidadãos. Como cidadã, a senhora tem que tipo de sentimento em relação a tudo isso que a senhora assistiu nesses últimos 4 anos? Um pouco de tristeza, no sentido de que acho que teríamos que ter avançado mais no sentido da ética e da eficiência. Não queremos um Estado e uma sociedade que não seja eficiente na prestação dos serviços essenciais e na garantia dos direitos fundamentais. E também ética, porque nós queremos que tudo se passe de acordo com o direito e com a garantia da confiança que um cidadão tem que ter no outro e, principalmente, que o cidadão tem que ter nas instituições. Então, como isso não se mostrou, quer dizer, o combate à corrupção é imprescindível, é necessário e há de não ter tolerância de quem quer que seja os atos de corrupção, claro que isto faz com que nós não cheguemos a 4 anos depois, só para ter o marco que você delimitou, como um tempo muito feliz quando a gente observa e constata e assiste às cenas que nós assistimos. Mas também vejo com esperança, porque eu acho que quando se sabe das coisas, quando se conhecem os fatos, é que nós ensejamos que o direito seja aplicado, a democracia seja fortalecida e as instituições sejam cada vez mais depuradas e apuradas para que a gente tenha um amadurecimento da cidadania brasileira. A senhora ainda como Vejo com esperança, porque eu acho que o cidadão brasileiro melhorou. Ainda como cidadã, a senhora se surpreendeu de alguma maneira com tudo isso que foi revelado nos últimos tempos? Eu tenho me surpreendido permanentemente. Aliás, o Brasil, e como eu tenho dito, no Brasil se pode morrer de susto, de tédio, eu não tenho nenhum perigo. Ministra, outra pergunta ainda com relação não só à Lava Jato, mas ao futuro próximo. Estamos aí na iminência de novas eleições, né, onde se aguarda que haja uma renovação política para que esses problemas todos que a gente tem apontado aí, eles pelo menos diminuam. Eu gostaria de perguntar à senhora, objetivamente, se a senhora acha juridicamente possível haver um candidato da presidência da República condenado e preso. O direito brasileiro não permite que haja, pela lei da ficha limpa, o registro válido daquele que tenha sido condenado a partir de um órgão colegiado, ou seja, basicamente de segunda instância. Ou seja, a senhora está dizendo que... Juridicamente é isso que se tem no Brasil. Uma candidatura, então, de um sujeito condenado em segunda instância, ela não poderá existir.
É o que tem prevalecido na jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira. Perfeito. Ministra, a gente vai... Tem umas perguntas aqui chegando da nossa plateia, que eu vou repassar à senhora. Ministra Carmen Lúcia, me corrija se eu estiver errado, mas não está na hora de pensarmos na judicialização da educação de forma sistêmica? Mas já há uma judicialização das questões básicas da educação. Eu dei o exemplo de algumas centenas de ações que há no judiciário brasileiro, questionando número de vagas, condições de escola, presença de professores, aperfeiçoamento de professores, número suficiente de docentes. Há algumas centenas de ações no Poder Judiciário brasileiro sobre isso e mesmo no Supremo são inúmeras as ações questionando essa matéria. Isto já acontece. Quando a Justiça autoriza o acesso de alguém a uma vaga, isso não significa que uma outra criança está perdendo essa mesma vaga? É a pergunta que é feita aqui por uma pessoa que não se identifica. Não, o que nós damos não é retirar uma pessoa e colocar outra, é garantir a esta outra que se dê a ela a oportunidade de ter acesso à escola. Portanto, o que se determina é que, como a educação é prioritária por determinação constitucional, que a União, o Estado ou o município, conforme o responsável, que ele imediatamente acolha essa pessoa. Não se elimina nenhum do sistema. A cada um segundo a sua necessidade. No ensino infantil e fundamental, há poucos mestres e doutores. Há possibilidade de se discutir o aumento do número de mestres tanto no ensino fundamental quanto no ensino infantil? A pergunta do Nasser. Quanto ao mestrado, eu acho que é uma formação necessária que hoje se tornou comum. Agora, é preciso que o aperfeiçoamento do professor seja aquele mais adequado. Então, é preciso saber o que se precisa. Ter só mestrado, por exemplo, e não se estar na sala de aula, na área que foi de sua especialização, não significa que aquele professor vai melhor ensinar. Aliás, eu aprendi na minha vida que mestre é quem melhor ensina, não é aquele que tem mais títulos, embora os títulos sejam um aspecto formal que garantiria aquele que melhor ensina. Mas eu já tive grandes professores, até mesmo em faculdade, grandes juristas, que não foram meus melhores professores, porque ele tinha uma incapacidade, por exemplo, de transmitir. Ou eu poderia até dizer, Policarpo, a célebre frase do grande Guimarães Rosa: mestre é quem de repente aprende. Pergunta do José Antônio. Ministra, existe algum requisito básico para se exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal? Existem 2 requisitos constitucionais além da idade, que são notável saber jurídico e reputação ilibada. Estas são as exigências que a Constituição estabelece no artigo 101, além, como eu disse, da idade mínima e da idade máxima. E eu complemento, ministra, é fácil ser ministro do Supremo? Não, não é fácil, não é simples e é um período de vida de dedicação muito grande, em que a gente praticamente abre mão da vida pessoal. E eu dou um exemplo pessoal, embora o princípio da impessoalidade é que deva prevalecer a minha função, mas estando numa conversa com os senhores, eu participei do enterro do meu pai numa quinta-feira e sexta-feira à tarde tive que voltar ao Supremo. Eu não tive tempo do luto da pessoa com quem eu tinha a maior ligação na minha vida. E não fui a única. Há algumas décadas isso aconteceu com outro que saiu do enterro da sua mãe em Belo Horizonte e teve que vir porque era presidente do eleitoral e estava em dias de eleição. É uma vida muito ruim nesse sentido humano, mas é necessária e principalmente
a gente tem a ilusão de que, de alguma forma, está tentando acertar e fazer o melhor para o país que a gente quer que seja muito melhor para todos. Ministra Carmen Lúcia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço muito, Policarpo. Foi uma honra tê-la aqui nessa entrevista. Honra minha e, mais uma vez, peço desculpas por não estar pessoalmente. Muito obrigada a todos.